Gente bonita, gente abençoada, o meu abraço e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido. Nós temos uma meta de inscritos. Inscreve lá, nos ajude e dê um joinha que é importante para o canal, tá bom? Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Jesus, a vida venceu a morte. Tomando como base Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Quando se fala de morte, bate um temor, bate um medo, um receio, uma apreensão, uma sensação diferente, um medo exacerbado, um medo assim intrigante, meio que de terror, algo indescritível, algo que jamais comparável, porque a morte é o fim. Muitos acham que acabou, morreu, acabou, mas nós, como cristãos, sabemos que a vida não termina depois da morte. Tem um juízo, tem um acerto de conta, tem um ajuste com Deus. A natureza humana, ela vive uma vida de incertezas, de dúvidas. Eles não têm assim uma afirmação, uma certeza, uma convicção acerca disso. Não dão ouvido, não querem enxergar, ou fingem que não ouvem, ou fingem que não enxergam, né? Para não acreditarem no fim de suas vidas. Isso quando não se conhece Jesus Cristo. Vive assim, não quer dar ouvido, faz vista grossa, não ouve, porque o pecado, ele trouxe a morte espiritual ao homem, né? E essa morte, permanece sobre todos aqueles que não tomaram para si o senhorio de Cristo. Então, quem não entregou a sua vida aos cuidados, quem não entregou a sua vida aos pés do Senhor Jesus, né, ele tem um temor e tem uma morte espiritual. Tá? Ele não consegue, as incertezas, as indagações não firma. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos seremos vivificados em Cristo. Então, quem vive no pecado morreu como Adão, no pecado. Vai estar separado de Deus. Mas todos que aceitaram serão vivificados em Cristo Jesus, tá? Então, quem está em Cristo é nova criatura, é vivificado, é nova pessoa, resplandece, brilha como a luz, não vive mais em trevas. Hebreus 2,14, Cristo pela sua morte, olhe bem, a morte de Cristo, ela derrotou aquele, né, que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele não vai ter mais esse poder quando a igreja tiver o julgamento final, que lá em Apocalipse 21 nós vamos ler um versículo que fala sobre isso, vai ser a derrota final da morte, esse espírito que amedronta, que causa temor nas pessoas, né? Atos 2:24 diz que Deus o ressuscitou quebrando os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. O diabo achava que colocando Jesus na cruz, fazendo toda aquela conspiração para matar o Filho de Deus, toda aquela agonia que Jesus passou, ele achava que quebraria os grilhões, né? E ia reter ali. Acabou o Evangelho, acabou essa história de Messias, acabou essa história de pregação, acabou tudo. Pois foi impossível, né, que ele fosse retido por ela. Era impossível. A morte não pode deter o nosso Cristo. Ele venceu a morte, aleluia. Ele venceu tudo, pegou a chave do inferno. Jesus venceu a morte e nos traz o caminho
para vencermos a morte também. Qual é o caminho? Qual é o antídoto que Jesus traz? Está na palavra. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer vencer a morte? Entra por esse caminho. Quer alcançar a vida eterna? Entra por esse caminho. Você também vencerá a morte através de Jesus Cristo. Porque pode descer à sepultura, podemos descer à sepultura, mas a morte eterna jamais alcançaremos, porque entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Tá? O caminho para livrar a alma do inferno, livrar a alma da condenação eterna é Jesus Cristo. O Senhor nos alerta, através de Paulo, a se manter firmes. Olha a receita. Paulo falou para que devemos se manter firmes no caminho, firme no caminho, esse caminho que é Jesus, tá? Mantenha-se firme lá, retenha o evangelho da salvação. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Mas nem sempre é fácil. Meu Deus, parece simples, né? Parece simples, fala assim, Paulo alertou, Paulo falou que é só se manter firme, mas está firme, é só permanecer no caminho, eu estou no caminho, é só reter o evangelho, eu tenho retido o evangelho da salvação? Fica essa interrogação em nossas vidas. Jesus venceu a morte, você também pode vencer a morte, entrando pelo caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quem é um amigo? Jesus. Quem pode dar vida? Jesus. Quem pode dar salvação? Jesus. Não tem outro. Não há salvação em outro nome. Este nome que está acima de todos os nomes. Isaías diz que o nome dele é maravilhoso, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele é o leão de Judá, ele é a tribo, a raiz de Davi, ele é o tronco de Jessé, Jesus Cristo. Ele venceu a morte e você também vencerá. Aceite ele e livre sua alma da morte eterna. Que Deus os abençoe e até nosso próximo vídeo, tá? Que Deus vai te abençoe, que Deus te abençoe grandemente. Jesus, a vida vence a morte. Vença em nome de Jesus.